falar de um projeto que já nasceu há uns anos, chegou a Portugal e também já chegou à nossa ilha. E vamos perceber como é que as nossas convidadas aqui em estúdio tomaram conhecimento deste projeto e quais os seus benefícios, tanto para os papás como para os meninos, que antes de saberem falar, já são eficazes na comunicação em termos gestuais. Vamos então falar com a sua representante oficial aqui em Portugal e formadora Sábula de Oliveira, obrigada por cá vir, juntamente com a Vanessa Salles, que nos sugeriu este tema, que também é instrutora e que aplicou em casa, portanto, é em Casa de Ferreiro. Há ferro, não há espeto de pau. Não. E traz também Mariana Estrela, que é diretora pedagógica do Universo das Traquinas, que foi a primeira creche certificada com estes princípios. Obrigada às três por cá virem e começo consigo, Sábula. Portanto, isto é um projeto, como o próprio nome indica, Baby Signs, não nasce em Portugal. E como é que tomou conhecimento deste projeto? A forma como eu tomei conhecimento... Aliás, muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer falar nisto, é algo que eu amo de paixão. Eu conheci de uma forma muito peculiar, apesar de ser formada em psicologia e trabalhar nessas áreas, conheci no ambiente familiar. Uns primos que vieram de Inglaterra, tinham uma menina com 12 meses na altura, fizemos um almoço convívio entre todos e a pequenota atravessa-se à minha frente, a correr assim, com a mão a abrir e a fechar, com um braço só. E eu lembro-me de pensar, mas que forma tão estranha de pedir colo. Estava em direção à mãe. A mãe debruça-se e diz, queres leitinho, é filha? E a miúda faz que sim e vão buscar o leite. Eu, como assim? Pediu especificamente leitinho, sem chorar, sem birras, sem... Como é que sabes que ela queria leite? Baby Signs, vocês não têm isso cá, como se fosse a coisa mais natural do mundo? Isto em 2009. Portanto, é um programa que nasceu nos Estados Unidos, já é um programa que já tem 30 anos, aliás, um pouquinho mais, com muitas pesquisas por trás, está muito ligado à Universidade de Califórnia e está espalhado pelo mundo, porque o impacto nas famílias é assim brutal. E em termos de resultados também é visível, não é? Porque trabalhamos diferentes áreas, desde o aspecto visual, o raciocínio, a dedução. Sim, são crianças que se tornam mais tranquilas, porque conseguem comunicar antes de conseguirem ter a capacidade física de falar, não é? Isso vem com o tempo. Mas a capacidade de fazer gestos é muito precoce nos bebés. É engraçadíssimo. Claro. E esta é a primeira forma de comunicação, como eu já dizia, antes de falarem, já são eficazes na comunicação, gestualmente falando. E é engraçado virem cá na semana em que assinalamos o Dia da Língua Gestual Portuguesa. E então nós... Portanto, nós aplicamos a crianças que ainda não falam, desde pequeninas, mal nascem, nós começamos a instruir conceitos. Como é que funciona? Essa é uma das maiores questões que os pais nos fazem nos workshops para pais. Na verdade, é de acordo com o que os pais quiserem começar. Se eles estiverem confortáveis em esperar e são pacientes e vão habituando-se à rotina, podem começar desde sempre, não é? Até na gravidez podem começar a aprender e aplicar logo nos recém-nascidos. Mas os que querem ver resultados mais rápidos podem esperar a aproximação do ponto de desenvolvimento em que eles poderão estar prontos para começar a fazer gestos. Mais ou menos pela altura deles fazerem o adeus. A Vanessa, então, quando é que agarrou este projeto? Porque a Vanessa é instrutora, mas também aplicou isto em casa. Eu agarrei este projeto, ainda não era mãe. Foi através de um workshop, eu já sou amiga de infância da Sábula. E desde o início que acompanho o gosto dela pelo Baby Signs e como tudo isto funciona. Mas tive o meu primeiro workshop quando fui tia, lá na casa da minha irmã. A Sábula fez um workshop para nós, só familiar, para ver se nós começávamos a desenvolver com ela. Entretanto, com o passar dos anos, fui sempre ouvindo falar aqui e ali no Baby Signs, aplicávamos com a minha sobrinha, até que chegou a minha hora de ser mãe e não pude perder a oportunidade de realmente pôr eu em prática e ver como funciona o projeto. E então foi quando me dei conta que realmente funciona. Tenho uma menina de 2 anos neste momento e que chegou a atingir muitos gestos e tornou a nossa ligação muito, muito, muito boa. Porque nesta fase também é importante contextualizar. Isto é um projeto que nasce nos Estados Unidos, como estava a dizer Sábula e bem, já tem décadas, mas é algo que ainda está a ser traduzido, para nós, não é? Em Portugal. Sim. Este é um programa internacional. Os gestos até têm a base na língua gestual americana, mas está adaptada para as mãos dos bebés. O que eu costumo dizer é que um bebé polaco e um bebé português entendem-se perfeitamente, porque é realmente universal. E aqui,
Peço desculpa, qual era a pergunta? Não, é porque ainda estão a passar muitos destes documentos, não é? Muita informação, muita bibliografia. Com a representação, então, os materiais, porque antes nós tínhamos os materiais em inglês, e nem todos os portugueses estão à vontade com o inglês. Desde os livros para os bebés, para os pais poderem ajudá-los também a aprender novos gestos, desde os guias práticos, temos um guia que é um desdobrável com 73 gestos, para eles poderem escolher que gestos é que poderão estar a introduzir naquele momento. E sim, agora temos tudo em português, as canções, está a sair um CD, já está gravado. E eles vão fazendo gestos enquanto aprendem as músicas. Sim. Portanto, são muitos conceitos que estão a aplicar. E depois, primeira escola certificada, isso ninguém vestira, não é? Quando lhe foi proposto este projeto, desde o início achou que seria viável, que tinha toda a fundamentação? Por acaso, foi numa das viagens que eu fiz, encontrei no jornal um artigo a falar sobre o Baby Science. Fiquei bastante entusiasmada, porque gosto muito de práticas inovadoras, contactei a Sábula, motivei a equipa toda e então fizemos a formação e foi mesmo uma mais-valia, porque na prática verificamos que existe mesmo grandes resultados, quer na compreensão e na comunicação das crianças para connosco, quer também entre eles, entre crianças. Verificamos que reduz também bastante as disputas, as birras, tem imensas vantagens mesmo. Claro, porque a comunicação é essencial para se resolver o conflito. Exatamente. E já tem este projeto implementado há 8 anos? Sim, há sensivelmente 8 anos. Nós fizemos todos a formação. Entretanto, como alguns elementos da equipa saem, entram outros, nós vamos tentando, sempre que a Sábula cá vem, voltar a ir lá, fazer um workshop para relembrar. Também falamos com os pais, disponibilizamos o material, às vezes os pais chegam e dizem ele agora faz, por exemplo, assim, o que é que quer dizer? Os pais já percebem que os bebés querem comunicar, querem dizer alguma coisa, então nós vamos explicando e disponibilizando também informação aos pais. Claro, que eles também precisam de compreender. E as pessoas que queiram conhecer um pouco deste Baby Science Portugal, existe o site oficial babyscience.pt, que temos aqui, portanto, onde podem conhecer o início, o blog, quem são as pessoas, quem são os instrutores, que eventos é que têm organizado. Também podem visionar alguns vídeos que também estão disponíveis no YouTube para ver como é que é a aplicação prática, porque não há como ver aquela delícia que a Sábula chegou a publicar um vídeo em que víamos o que é que queres e a fazer o sinal de que queria comer. Exatamente. É que eles indicam aquilo que eles precisam, eles partilham aquilo que eles veem, eles tomam a iniciativa de conversas, vêm ter connosco e fazem um gesto de cão e nós falamos com eles por causa disso e dizem, viste um cão? Onde está o cão? Como é que era o cão? E nós acabamos por falar muito mais com as crianças, daí ser uma das razões do desenvolvimento da linguagem ser maior nos bebés que usam o programa Baby Science. E o desenvolvimento cognitivo também, não é? Os neurónios estão todos ali a conectar-se e a conexão que eles fazem com os pais é maravilhoso, é maravilhoso. É muito mais precoce, não é? E então, isto funciona por workshops, como é que tem funcionado na prática? Portanto, o Baby Science funciona por workshops. Nós temos workshops para pais, workshops para profissionais e temos também aulas de pais e bebés, que são um doce, que são aulas onde nós sentamos todos no chão, no tapete e brincamos com muita música, muitos jogos, muitos gestos, os pais aprendem, as crianças estão ali em contacto com os materiais, as aulas são muito boas. E portanto, os dois aprendem ao mesmo tempo, os pais e os filhos, os conceitos. Embora só façam aulas de pais e bebés, nós aconselhamos que tenham o workshop de pais feito. Mas as aulas são mesmo aquele ponto, aquele miminho. É muito bom ter as crianças e estarmos com elas num ambiente descontraído e com muita dinâmica, tanto para uns como para outros. E em termos de workshop, qual é a duração média? Para profissionais são 3 horas. Quando diz profissionais é, por exemplo, para educadores? Exatamente. Nós neste momento temos terapeutas da fala. Uau. A fazer a formação para o workshop para chegar a crianças com a última, como exemplo, temos uma terapeuta que fez a formação, o workshop connosco, e ela dizia que queria chegar, a intenção dela era chegar, durante o workshop ela teve a ideia que isto vai se adaptar mesmo àquela criança que tem um problema acho que era autismo.
e que se calhar é uma ferramenta que me faz chegar até ele para além da parte exatamente do que ela aprendeu da terapia da fala. E isto é, então, quanto tempo, mais ou menos? Portanto, são 3 horas para profissionais e para os pais é de 1h30. Uma só vez? É o suficiente para aprendermos os conceitos? Os conceitos, ensinamos também a metodologia e ensinamos gestos. E tem muitos gestos que aplicam com as vossas crianças? Por exemplo, qual é a primeira que costumam utilizar? Assim, o mais frequente é o mais, que eles querem repetir, por exemplo, a comida, pedem mais comida. Também fazem muito a mamã, o papá e os animais. Eles gostam muito de fazer os animais. Nós, por exemplo, temos os cartões com as imagens e eles podem pegar nos cartões ou apontar, ou então olham e já conseguem ver a imagem e eles próprios representam. Por exemplo, o gato, fazem assim. Claro, não é só a parte gestual, também é visual. Sim, porque é bastante apelativo. Posso partilhar uma vez que eu fui lá ao infantário, ao Universo dos Traquinas, e assisti, eu fiquei tão orgulhosa deles, tão orgulhosa, porque eu fui lá entregar uma documentação e estava uma educadora a falar com o pai à porta da sala, e eles têm aquelas cancelas para os miúdos não estarem ali a fugir, e a falar com o pai, e vem um menino, puxa pela bata da educadora, a educadora olha para ele olha para a educadora e faz assim, e a educadora diz: queres mais bolacha? Olha, estou só a falar com este papai e já vem. E o miúdo ficou à espera, porque já sabia, foi compreendido, não precisou de chorar, não precisou de pedir mais ou de estar ali a puxar, porque simplesmente sabia que a mensagem tinha passado. E a educadora compreendeu e ele sentiu-se compreendido. A autoconfiança dos miúdos explode nisto. E entre eles também vão aplicando estes conceitos. Quer dizer, consegue ter crianças ali na sala de aula em que estão todas elas a aplicar gestos umas às outras? Sim, fazem. E atenção que eles também criam os próprios gestos. Eles nem inventam? Ok. Às vezes os pais chegam e dizem: ele fez isto, mas nós não sabemos o que é aquilo, mas deve ter uma intenção e não há problema nenhum nisso. E é quase intuitivo, conseguem depois identificar o que ele queria dizer com isso? Sim, porque normalmente repetem na situação concreta e nós conseguimos associar ao que é. E depois ensinam aos pais, como estava há pouco a dizer. Sim. Temos sempre esse cuidado, porque faz sentido ser dada continuidade em casa. Claro, porque só no local de escola, embora passem muitas horas, depois é bom continuarem em casa. E desenvolvem muitos workshops para os pais. Há esse interesse lá no Universo? É sim, por exemplo, este ano estamos a começar um novo ano letivo. Os pais já demonstraram na reunião da apresentação do projeto curricular, já demonstraram o seu interesse. E nós vamos fazer novamente este ano. E agora também é bom porque tem cá instrutores cá na Madeira, porque antes era só a Sábula. E vamos fazer, com certeza, vamos fazer porque é muito importante. Faz todo E desde que haja interesse? Sim. Aparece então a solução. E até que idade é que, porque já percebemos que é desde que eles começam, quer dizer, a ser mais intuitivos de mexer as mãozinhas e o acenar. E até que idade é que vamos sempre implementar esta linguagem gestual? É muito interessante, é muito gradual. Eu fiz também com o meu filho, também pude experimentar com ele e perceber todas as evoluções. Na verdade, é até eles começarem a falar e gradualmente os gestos começam a deixar de existir. Eles começam a substituir pelas palavras. Uma vez falando, é sempre a avançar. Mas os conceitos ficaram todos apreendidos. Sim. Se os pais deixarem de utilizar os gestos... Sim, o meu filho agora tem 4 anos. Se eu lhe for perguntar como é que é o leite, ele já não se lembra como é que é o gesto do leite. Ele vai lá e mostra onde é que está o leite. É, exatamente. Já é independente. Exato. A partir do momento que eles falam e deixam de usar os gestos, a não ser que se mantenha ali alguma aprendizagem com os pais, deixa mesmo de existir, sim. E anda a percorrer o país a falar dos benefícios do Baby Science? Sim, a formar novos instrutores. Na verdade, queremos partilhar esta magia com o máximo de famílias possível e eu sozinha não ia conseguir fazê-lo, portanto, daí estar a formar também novos instrutores. Que, como também já estávamos a perceber, tem a parte gestual e dos desenhos, dos símbolos. Costuma andar ali com uma carteira de desenhos atrás? É mais ou menos isso? Temos o material que nós usamos em workshop. E, entretanto, também faz parte do programa que se usem os gestos sempre na presença na presença física, ou que eles estejam a ver aquilo que nós estamos a representar em gesto. Nunca vamos falar num gato se não existem gatos para eles verem, nunca vamos falar numa fruta
Sim, porque eles chegam a pedir a fruta em concreto. Eles pedem frutas específicas? Pedem frutas específicas. E como é que a minha filha chegou a pedir 4 frutas. E então, uvas, banana, laranja e maçã. Como é que sabia qual era o... Porque eu sei o gesto. Qual era o gesto, só para percebermos. Portanto, maçã, uvas, banana e laranja, que serve para a Xuxa cor de laranja e fruta laranja. Aí ela também tinha uma Xuxa cor de laranja? Conseguem fazer a distinção. Como conseguem pedir mais brincadeira, mais comida, o mais cócegas, eles usam o mais para tudo o que é mais. Eles conseguem fazer isso. E ela aprendeu esses conceitos com que rapidez? Em quanto tempo? Eu já sabia do programa, mas fui um bocadinho malandra, entre aspas. Porque eu não... No início achei, é espetacular e funciona, porque funcionava com a minha sobrinha. E eu pensei, vou aplicar. Mas eles no início não ligam nenhuma. Sinceramente não ligam. É a sensação. A sensação que nós temos é que eles não ligam nenhuma e estamos ali a fazer gestos para nada. E chega ali um momento e que a pessoa acaba por desistir, dizer, eu não vou continuar. Não está a ligar nenhuma. Sim, quando ela crescer mais, depois logo vemos se funciona ou não. Até que vem realmente o primeiro gesto e aí estamos a querer ensinar gestos todos os dias, gestos diferentes. E eles é naquela fase que a Sábula falou, que é mesmo aquela fase que eles estão mesmo preparados para. E então aí aprendem gestos sem parar. E qual foi o primeiro gesto já agora? Peixinho no banho. O peixinho, e qual era o peixinho no banho? E ela fez mesmo assim. E foi uma alegria. Afinal vou-te ensinar tudo, queres mais? Mais, não é? Não, ela mais fez isso. Assim. Ela fez muitos mesmo. A partir do momento que eles percebem-se do mecanismo, a evolução é muito rápida. Sim, e quando veem a nossa alegria ao apreenderem estes conceitos. E eles é que escolhem o primeiro gesto. O meu filho, desde que nasceu, fazia o gesto de leitinho, achava que apostava o meu dinheiro todo que o primeiro gesto fosse esse, porque ele fartava de se mamar e tudo mais, era o que ele mais gostava de fazer na vida. Mas é engraçado, ele tinha 9 meses, o primeiro gesto dele, ele estava a gatinhar pela casa, olha para mim e faz-me um gesto de papá. E eu, estás a perguntar pelo papá? Eu, toda derretida. Ele ri-se, continua a gatinhar, volta a sentar e volta a fazer. Eu, é o papá, filho, estás a perguntar pelo papá. Ele, todo orgulhoso e inchado, continua a sua vida. E foi o primeiro gesto dele. A partir daí, isto foi aos 9 meses, aos 10 meses ele já tinha 7 gestos, começou a aprender. Aos 12 meses ele tinha 31 gestos para comunicar. Aos 17 meses começaram a explodir as palavras e foi o topo máximo de gestos dele, foi 47 gestos. Portanto, eram coisas muito específicas. Os animais, ele adorava-os, ele lia livros sozinho. Aumenta o gosto pelos livros, até hoje ele faz isso. Porque ele tem a capacidade de olhar para as imagens e dizer, não é? Ele está a falar do seu jeito, o que é que ele está a ver ali. E nós conseguimos comunicar com eles. O que é que fez? Estás a ver um elefante? Uau, pois é, um elefante, tens razão. Claro. Portanto, muitos conceitos que podem ser aqui absorvidos. Obrigada por cá virem, por darem a conhecer esta realidade. Baby Science, já sabes, está disponível no site, se quiser consultar mais pormenores, ou até no YouTube para ver vídeos. E agora